Eric Pulga mais perto de jogar no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também de Verratti, salvador da pátria vascaína, numa comparação muito interessante com Pedro Raul e Yuri Alberto. Preciso falar também sobre Alexandro, que foi sondado pelo Cruzeiro. Informação importante sobre Arthur Jorge. Você sabia que ele quase foi parar no Galo? Para completar, tem as últimas do mercado. São Paulo procurando parceiros para aquisição dos naming rights dos seus centros de treinamento. Gabriel Menino do Palmeiras na mira do América do México. Um caminhão de dinheiro por Vinícius Júnior e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, o site mais confiável do mercado, e eu atesto. Quero mostrar para vocês partidas da tarde dessa terça-feira. Tem Barcelona no Campeonato Espanhol. Acho o Barça bastante favorito contra o Rayo Vallecano. Também queria sugerir uma aposta tripla em jogos do playoff da Champions. Acho que o Galatasaray, que o Sparta Praga e que o Salzburg vencem seus jogos. Se você fizer essas três apostas dentro de uma tripla, certamente vai garantir uma cotação bem melhor. Para completar a noite, tem Série B e Copa Paulista com a minha Portuguesa em campo. A Luz estreia no mata-mata contra o São Bento. Acho que é jogo para pouco gol e empate. Tem também Comercial e Primavera, se aposta no que você quiser. Importante é clicar no link que está no comentário fixo. Utilize o código Nicola para ter direito a um bônus que pode chegar até R$500. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre James Rodrigues, anunciado de forma oficial como reforço do Rayo Vallecano. Clube espanhol que comemora seu centenário terá o James Rodrigues por uma temporada. Notícia triste que vem do Hospital Albert Einstein, o último boletim divulgado a respeito do estado de saúde do zagueiro Juan Izquierdo, que pertence ao Nacional, é ruim. De acordo com esse boletim, o atleta está bastante mal. E a gente manda todas as orações e pensamentos positivos para que o jogador que teve um mal súbito na partida contra o São Paulo na quinta-feira da semana passada possa reverter esse quadro e sobreviver. Quero falar também sobre o Vasco, que venceu o Atlético Paranaense por 2-1 na noite dessa segunda-feira, fechamento da rodada do Brasileirão de virada, com gol de Verratti. Nos minutos finais, de cabeça, o Vasco fez 2-1 e pulou para a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Atlético Paranaense e também o Atlético Mineiro. Só para completar sobre o Vasco, o David não jogou contra o Furacão e também não participa da partida de quinta-feira contra o mesmo adversário pela Copa do Brasil, tudo por causa do diagnóstico de celulite facial. Confesso que essa eu nunca havia ouvido. Bora falar agora sobre o caminhão de dinheiro oferecido pelo Fundo Soberano Saudita para que Vinícius Júnior se torne reforço do Al-Ahly. Essa notícia não é nova, mas agora com cifras. De acordo com o programa El Chiringuito, um dos mais tradicionais da TV espanhola, o Al-Ahly, por meio desse fundo soberano, está disposto a pagar ao Real Madrid 500 milhões de euros pela compra do Vinícius Júnior. Vale a lembrança de que até hoje a maior negociação da história do futebol mundial é aquela compra do PSG junto ao Barcelona do Neymar por 222 milhões de euros. Estamos falando de uma transferência mais do que 2 vezes maior. Além disso, de 500 mil euros para o Real, 500 milhões de euros para o Real, o Vinícius Júnior ainda teria direito a um pagamento por um contrato de 5 anos de 1 bilhão de euros. Isso equivale a 6 bilhões e 100 milhões de reais ou 101 milhões de reais por mês. 3 milhões e 300 mil reais por dia. 137 mil reais por hora ou 2.991 reais por minuto. Você calcula o nosso vídeo, já estamos com 4 minutos. Se o Vinícius Júnior estiver assistindo a esse vídeo, já faturou mais de 8 mil reais, sem fazer qualquer esforço. E você, se fosse o Vinícius Júnior, trocaria o Real Madrid por um time saudita? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza?
Hora de falar sobre Gabriel Menino na mira de um clube mexicano, mais especificamente o América. Na noite dessa segunda-feira me perguntaram sobre essa possibilidade na live, mandei mensagem para o Nick Arcuri, empresário do Gabriel Menino. Ele afirmou que não existe proposta oficial do time mexicano, mas uma sondagem para tentar entender as condições. Gabriel Menino que tem perdido espaço no elenco palmeirense, ele havia atuado 30 minutos contra o Botafogo, mas nem sequer saiu do banco de reservas contra São Paulo, Botafogo e Flamengo. Na partida contra o Cuiabá, vitória por 5-0, o menino nem sequer foi relacionado. E é em meio a esse contexto que surge o interesse do clube que está dominando o futebol mexicano e que tem André Jardine como treinador, o ex-comandante do São Paulo e também da Seleção Brasileira Olímpica. E foi nessa oportunidade que o Gabriel Menino e o André Jardine se conheceram. O menino foi convocado para a seleção olímpica campeã na Olimpíada de 2020, embora não fosse titular, teve seu papel importante. O Palmeiras ainda não se pronunciou a respeito desse interesse, porque vai aguardar por uma proposta oficial. Se ela chegar, prometo contar para vocês, tá bom? Perguntinha rápida, você venderia o Gabriel Menino? Qual seria a cifra ideal por esse atleta que não tem conseguido decolar com a camisa alviverde? Só para completar sobre o Palmeiras, Savério Orlandi será o candidato de oposição para a presidência do Palmeiras. Registro da chapa precisa acontecer até o mês de setembro. Ele enfrenta Leila Pereira, que fez uma enorme festa para festejar o aniversário do Palmeiras na noite dessa segunda-feira. Bora falar agora sobre o São Paulo, que busca não um, mas dois parceiros para a compra dos naming rights de seus centros de treinamento. O Tricolor está tentando fazer receita em todas as possibilidades. A camisa está completamente vendida, o último espaço vago na manga já foi preenchido por um banco digital. O anúncio acontecerá nos próximos dias. Com esse acordo, o São Paulo ultrapassa com folga os 100 milhões de reais anuais com parceiros no uniforme. A partir de agora, Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo e companhia, trabalham em outras frentes e uma das metas é encontrar compradores para os nomes do Centro de Treinamento da Barra Funda, onde atuam os atletas profissionais, e também o CT de Cotia, palco das categorias de base do Tricolor. Não existem negociações avançadas. Antes de gravar o vídeo, conversei com Eduardo Toni. Ele disse que tratam-se de negociações preliminares em fase embrionária, mas o São Paulo tem o objetivo de fazer esse dinheiro. Qualquer grana é bem-vinda no Tricolor. Bora falar agora sobre Fábio Carille, que vive enorme pressão no Santos, mas não foi demitido também por conta de multas no plural. Estou me referindo àquele problema que o Santos tem com o Venvaren Nagasaki, o time japonês de quem o Santos tirou o Carille. Há quem imagine que essa operação pode custar até 22 milhões de reais, com a indenização ao time japonês pela saída do Carille e de membros da sua comissão técnica. O Santos ainda calcula uma multa que pode chegar a mais ou menos 6 milhões de reais para a demissão do Carille e os demais funcionários. Carille não vive uma fase legal, 3 partidas sem vitória, uma vitória nos últimos 6 jogos. Santos se mantém no G4, mas o título parece ficar mais distante, embora o Novo Horizontino, que é o adversário, o principal concorrente do Santos hoje, tenha perdido na rodada. Há uma insatisfação do torcedor e também de parte da diretoria com o trabalho do Carille, e essa insatisfação não é nova. A questão é, vale a pena demiti-lo, tendo de indenizar o Carille e seus auxiliares e ainda correndo o risco de perder essa ação na FIFA pro Venvaren Nagasaki? Tudo isso está sendo debatido e o presidente Marcelo Teixeira quer tomar a decisão com a maior serenidade possível. A pergunta que fica é, você, na condição de presidente do Santos, demitiria o Carille? Se sim, quem você contrataria? Já uso o espaço para comentário para deixar a sua solução. Combinado? Bora contar uma curiosidade que envolve o Atlético Mineiro. Antes de fechar a contratação de Gabriel Milito, o Galo cogitou, estudou, negociou a contratação de Arthur Jorge, técnico português que faz enorme sucesso pelo Botafogo. É um dos principais responsáveis pela campanha boa do Botafogo na Libertadores e também no Campeonato Nacional. O nome do Arthur Jorge foi sugerido ao Atlético por um empresário. A partir dali, os dirigentes atleticanos passaram a estudar um pouquinho mais dos feitos do Arthur Jorge. Chegaram a consultar um jogador brasileiro que já trabalhou com o Arthur Jorge para entender o dia a dia de treinos, a metodologia, a forma como ele se relaciona com os atletas. A avaliação foi bem positiva, mas
o Atlético acabou ficando com o Gabriel Milito por conta das questões financeiras. O Milito estava desempregado, enquanto o Arthur Jorge ainda era funcionário do Braga. O Botafogo, que o contratou 10 dias depois do anúncio oficial de Milito no Atlético, precisou desembolsar cerca de 2 milhões de euros, ou mais ou menos 12 milhões de reais, para a quebra desse contrato do Arthur Jorge com o Braga. O Milito chegou de graça e teve um início bastante bom, mas não consegue se acertar e está na corda bamba no Clube Atlético Mineiro. Se não conseguir resultado nos confrontos contra o São Paulo na Copa do Brasil, talvez nem enfrente o Fluminense nas quartas de final da Libertadores da América. Bora falar agora sobre Alex Sandro, novo reforço do Flamengo. Operação alta, R$1.300.000 por mês entre salários, direitos de imagem, luvas, contrato até dezembro de 26. Ele pode ter esse vínculo estendido por até 2027 se disputar pelo menos 50% dos jogos no último ano de vínculo. Contei para vocês que ele desembarca nessa quarta-feira, ou pelo menos essa é a programação estabelecida para a realização de exames médicos e para iniciar os trabalhos com o Tite. A curiosidade vem agora. Além de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Botafogo, que fizeram propostas ou abriram sondagens, quero incluir também o Cruzeiro nessa lista. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o irmão do Alexandro, Flávio Lobo, que me contou que o Edu Dracena, que é o diretor técnico do Cruzeiro, entrou em contato com o Alexandro para entender como é que andavam as coisas, quais eram os objetivos dele, o que ele tinha de proposta, e para colocar o Cruzeiro como uma possibilidade. Se não houvesse acordo com clubes brasileiros, de acordo com o Dracena, o Cruzeiro estaria à disposição para abrir tratativas. Mas como o Alexandro teve muitas ofertas, ele acabou nem levando essa história adiante e se acertou com o Flamengo rubro-negro, que segue no mercado. A contratação do Alcaraz está fechada, Gonzalo Plata tem tratativas avançadas. Estou atrás de mais informações a respeito de Memphis Depay, o atacante holandês que foi sugerido ao Flamengo e que causaria um enorme impacto. É bastante bom jogador. Passagens por Atlético de Madrid, Barcelona, PSV, Manchester United, entre outros. Bora falar agora sobre uma comparação feita por Ramon Dias. Técnico do Corinthians demonstrou, depois da derrota do Corinthians por 1-0 para o Fortaleza no último domingo, chateação com seus centroavantes. E disse mais, revelou que o Verratti, com quem ele havia trabalhado em 2023, o causa saudade. Só para lembrar, o Vasco muito ameaçado de rebaixamento e o Verratti foi comprado na reta final do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade disputou 21 jogos, marcou 10 gols e foi decisivo para a manutenção do Cruz Maltino na elite do futebol nacional na temporada passada. Já os atacantes do Corinthians, Pedro Raul e Yuri Alberto, têm perdido muitos gols. O que mais chama a atenção é a diferença financeira entre os centroavantes do Corinthians e o atacante do Vasco. O Verratti custou 6 milhões de reais quando contratado de um time argentino. Existe até uma curiosidade, o Verratti estava praticamente fechado com o América, o Vasco deu um chapéu no clube mineiro e acabou contratando o Verratti. Salário do argentino de 400 mil por mês. Comparação chega a ser desleal. O Yuri Alberto foi comprado numa troca com vários jogadores e a estimativa é de que todos esses atletas envolvidos teriam custado até 76 milhões de reais. O salário do Yuri Alberto é desanimador. 1.700.000 por mês. Desanimador para os torcedores do Corinthians, certamente para o Yuri Alberto não. Pedro Raul, comprado nessa temporada por 27 milhões de reais. Salário de 700 mil por mês. Ou seja, o Verratti é muito mais barato do que os dois e entrega bastante mais do que os centroavantes alvinegros. Bora falar agora sobre Eric Pulga, o atacante do Ceará, será ou não contratado pelo Corinthians? Mandei essa mensagem para o empresário do atleta, o Paulo Pitombeira, enquanto rolava a live do canal do Nicola na noite dessa segunda-feira. Ele não me respondeu via WhatsApp, mas me ligou durante a transmissão para contar que as tratativas para a compra do Eric Pulga avançaram. E é grande a chance de o jogador do Ceará virar reforço do Corinthians para ocupar os espaços deixados por Mosquito, que virou reforço do Vitória, e de Wesley, vendido nos últimos dias para o Al Nassr. Segundo Paulo Pitombeira, a operação é de compra, com o Timão adquirindo 70% dos direitos econômicos. Pedi mais detalhes em relação à parte financeira, ele disse que não poderia citar nada, mas que a negociação estava bastante avançada. Entrei em contato então com o João Paulo Silva,
que é o presidente do Ceará, pouco antes do jogo do Ceará. O Ceará venceu o Novo Horizontino por 1-0 com um gol do Saulo Mineiro, vitória super importante que coloca o Vovô no 5º lugar da Série B, com chances reais de acesso. Hoje a diferença do Ceará para o Vila Nova, que é o último time no G4, é de 4 pontos. Pois bem, presidente, vocês têm negociação? Vão vender o Eric Puga? O presidente do Ceará afirmou que não tem proposta do Corinthians. Só para lembrar que o Ceará detém só 40% dos direitos econômicos do atleta. E a impressão que eu tenho é de que o Paulo Pitombeira, grande responsável por colocar o jogador no Ceará, trabalha a saída do atleta com o pagamento de uma compensação financeira. Estou atrás de mais novidades e qualquer coisa conto para vocês, tá bom? Só para completar uma informação importante de bastidor do Corinthians, na noite dessa segunda-feira, cerca de 90 conselheiros protocolaram um pedido de destituição do presidente Augusto Melo. Eles exigem a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para a votação do impeachment do presidente. A tendência é que esse processo aconteça em mais ou menos 40 dias. Essa reunião será convocada e todos os conselheiros do Corinthians serão apresentados a uma série de problemas que justificaram essa relação, esse abaixo-assinado com mais de 90 assinaturas. A comissão escandalosa da Vaidbet de 26 milhões de reais para alguém que não intermediou nada. A permuta com a Gazin, o soco que o presidente do Corinthians deu num torcedor do Cruzeiro, a possibilidade de uma facção criminosa maior do Brasil estar entrando no Corinthians, tudo isso vai ser tema de debate além dos resultados ruins e do risco de rebaixamento. Se o Conselho Deliberativo tiver metade mais um dos votos para que o impeachment do Augusto prossiga, nessa votação vai para a Assembleia dos Sócios. Caso se confirme também entre os sócios, Augusto Melo deixa de ser presidente alvinegro. A última a respeito do Corinthians: durante reunião do CORE na noite dessa segunda-feira, descobriram que o Corinthians pegou já 14 milhões de reais emprestados de Igor Svebruker, aquele empresário que surge do nada no dia a dia do Corinthians como grande aliado e parceiro do presidente Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use o espaço para comentário, para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra tarde. Tchau!